palestino. Ela é Arline Clemecha. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Tudo bem? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Alegria. Nem parece que a gente almoçou junto, né? Então a gente tem que fazer assim, parece que a gente acabou de se encontrar, né? Mas não, ela estava gravando aula, né? Inclusive vem surpresa por aí, a gente já estava conversando nos bastidores. E aí você, antes da gente começar a falar de Gaza e da Palestina, você foi esses dias para o Líbano, né? Como que, além de todas as palestras e tal, o que te saltou aos olhos ali pensando os reflexos, né, diretos do Estado de Israel também sobre o Líbano, né? Não, nem fala, linda, né? O Líbano é um país muito, bom, além de bonito, isso todo mundo ouve falar que o Líbano é bonito, mas é um país muito pequeno. É um país onde se tem a impressão realmente de um território pequeno e uma fragilidade por sua própria constituição recente e fragmentada, mas é um país cuja política se ramifica para fora, e assim foi descrito para mim e de fato se entende muito bem como que as alianças políticas dos grupos dentro do Líbano, elas se remetem e se refletem desde a Arábia Saudita para dentro da região, para o Irã em termos de Hezbollah, seus aliados, para a Síria. Então tem uma ramificação enorme, esse pequeno paizinho frágil, né, recente que é o Líbano. Passou por várias guerras, sim. A segunda coisa que chama atenção é como como impacta, né, a presença de Israel ali na fronteira sul, porque todo o sul do Líbano, né, de Beirute para baixo, é um território onde não se visita, não se pode visitar. Porque você pode levar uma bomba na cabeça. Exato. O Líbano tem um cessar-fogo acordado com Israel desde novembro do ano passado, mas a imprensa mesmo, enquanto eu estava lá e podia ler a imprensa local, diz, né, ou seja, isso eu não ouvi de ninguém, isso eu li nos jornais, não se passa um dia sequer, desde novembro do ano passado, sem que Israel bombardeie o Líbano. Essa fronteira sul. Não só na fronteira, dentro do sul, no Vale do Bekaa, ou seja, é bem distante, se quiser, da fronteira onde chegam esses ataques. Sempre com aquele argumento, né, de que tem um depósito de armas do Hezbollah, que a gente quer. Então tem sempre aquele argumento, mas são ataques que acarretam em mortes com muita frequência e em violação de um cessar-fogo que foi determinado, que foi acordado. O próprio Estado de Israel do Netanyahu com o Hezbollah? Com o Líbano. Ou com o governo do Líbano, que é contra o Hezbollah, que tem isso? Não, com o governo do Líbano, e hoje o Hezbollah, ele faz parte do governo do Líbano, né? Já faz tempo. Aliás, o Líbano ficou sem um governo constituído por muito tempo, por muitos anos, e finalmente em janeiro desse ano agora conseguiu formar governo, gabinete, presidente com primeiro-ministro, conseguiu formar governo, né? Mas sempre com muita fragilidade. Mas há um governo hoje que se espera que tenha estabilidade suficiente para continuar existindo, e o Hezbollah, ele é um dos principais partidos políticos dentro do Líbano, e que hoje constitui governo, constitui representação, um parlamento e tudo, como outro partido político qualquer. É claro que o Hezbollah surgiu com outro objetivo, né? Ele surgiu durante aquele período de 18 anos de ocupação israelense do sul do Líbano, chegando até Beirute, na verdade, a ocupação. Isso, Israel invadiu em 1982, e só saiu no ano 2000 porque foi expulso pelo Hezbollah. E o Hezbollah surgiu nesse período de 18 anos com esse objetivo, lutar contra a invasão israelense do Líbano. E conseguiu expulsar o exército israelense do sul do Líbano, né? Porque o exército israelense, inclusive, ele é muito poderoso, mas principalmente no ataque aéreo, de fora para dentro. A hora que entra com tropas e se defronta ali com corpo a corpo, com milícias, é outra história, é outra realidade. E o Hezbollah conseguiu expulsá-lo. Depois de expulsar o exército israelense, permaneceu como um partido político que passou a entrar no jogo político do Líbano. Né? E, aliás, diga-se de passagem, a sua popularidade era mais alta quando ele lutava contra Israel do que quando entrou numa normalização do processo político interno libanês, porque aí você começa a se defrontar com oposição interna, com tudo isso. Né? Então, E você ficou lá 2 semanas fazendo palestras, né, discutindo, inclusive,
o engajamento do público brasileiro na questão palestina, né? Sim, eu fui a convite da Embaixada do Brasil no Líbano, porque a Embaixada do Brasil lançou, né, com a minha visita, com esse programa que foi realizado, uma cátedra de estudos brasileiros no Líbano. Então, o objetivo dessa cátedra é todo ano levar docentes brasileiros para fazer palestras, interagir com a academia lá, né? É uma cátedra de estudos. Então, eu fiz 6 palestras. Eu fiz palestras nas principais universidades libanesas, o que para mim foi delicioso poder conhecer acadêmicos na principal, que é a Universidade Americana de Beirute. É uma universidade de ponta, com acadêmicos de ponta, onde o diálogo foi muito rico. A Universidade de São José, que foi fundada pelos jesuítas no final do século retrasado, né, e que hoje é uma universidade também muito importante. Porque vem de colégios, todos eles vêm de uma forma ou de outra, de colégios missionários fundados no finalzinho do 19, né? Então, São José foi fundado por jesuítas. E aí eu fiz um mini curso de 3 dias, depois a universidade, e cada universidade com um segmento, né, também é muito interessante. A Universidade de Kazlik, que é logo ao norte de Beirute, é o ZEC. A Universidade de Kazlik também, ela é maronita. Então, nessa universidade tem até mesmo os dormitórios dos padres maronitas dentro da universidade, é uma universidade maronita, né? Então, o público é principalmente cristão maronita. Os maronitas são a religião mais próxima da Igreja Católica Apostólica Romana. São muito próximos, na verdade. Não são ortodoxos? Não, justamente, não são ortodoxos. Bom, e no Institute for Palestine, o Instituto de Estudos Palestinos, que é o principal instituto, uma espécie, digamos assim, think tank, mas também um acervo, um arquivo, enfim, uma importantíssima iniciativa palestina, e cuja sede está em Beirute, tem outra sede em Washington, e fiz também palestra ali. Então, cada um desses lugares, um perfil, um tipo de público, um tipo de interação, em todos eles muito interessante e de alto nível, porque a educação no Líbano é muito boa, né? Os alunos e são todas universidades particulares, então as famílias pagam bem, né? Não é barato para as famílias, mas a educação é muito, assim, bem distribuída e de alto nível. É muito, muito comum no Líbano as pessoas falarem, e diversas classes sociais, eu não estou falando só da elite, não, estou falando algo bastante generalizado, talvez não chegue até as camadas mais baixas da população, mas assim, muita gente que fala 3 idiomas, inglês, francês e árabe, de formação. Muito cosmopolita, E você se encontrou com uma parte do Brasil, porque tem libanês no Brasil, né? Olha, uma comunidade gigantesca. É a maior comunidade libanesa fora do Líbano, a do Brasil? Sim. Né? Sim, o Brasil tem, digamos assim, em termos de descendentes de libaneses, talvez 2 Líbanos aqui dentro. Inacreditável. Só não tem mais porque entre os nossos árabes e descendentes de árabes tem muito sírio também. Algum palestino e algum egípcio, né? Mas é principalmente libanês. A nossa comunidade aqui é principalmente libanesa. E tem também tem também um movimento de volta. Então, também tem muito brasileiro lá no Líbano, né? E, olha, Lindener, sabe que na UZEC, na Maronita, depois da minha palestra, alguns estudantes vieram conversar comigo, ficaram com vergonha de falar em público, mas vieram conversar depois, dizendo, olha, eu tenho um parente que está no Brasil, e por causa da guerra, nesse último ano que teve uma guerra de Israel com o Líbano, né? Não puderam voltar e ficaram lá ilhados e foram tão bem recebidos, e a gente é muito grato ao Brasil por terem sido tão bem recebidos. Tem uma relação bonita aí, uma relação. Por isso é uma embaixada também importante, uma iniciativa importante, essa representação do Brasil no Líbano, por causa dessa intensa movimentação e passado, né? O Brasil tem 100 anos de imigração árabe, mais, na verdade, no Brasil, e com uma permanência, então, são quase 15 milhões de descendentes de árabes no Brasil. Milhões? É. Não é à toa que você, no fim das contas, como historiadora da FEFELESH, depois foi para a História e Cultura Árabe na Letras, né? Quer dizer, estudar árabe no Brasil não é só uma questão de curiosidade. Não. É fundamental para entender a composição da população, né? Linda, né? Você tocou no ponto, porque, na verdade,
quando a gente estuda a imigração árabe no Brasil, essa que começou mais com um movimento mesmo a partir do ano 1880, a gente estuda como que os árabes participaram da formação do Brasil. Não é uma comunidade à parte que foi acolhida aqui, não, eles construíram esse país no século XX, na industrialização, no processo de crescimento. Os Haddad, total, né? Total. Todas... Na política, os Maluf, né? Os Maluf, aliás, passei por Zahle. Passei por Zahle, que é a cidade. É a cidade também do meu camarada Alain El Youssef, que significa Alain ou José, né? Mas que são de cristãos ortodoxos de Zahle. Exato. Então, e o Vale do Bekaa, né? O Vale do Bekaa tem também outras comunidades, mas Zahle sim. Então, é uma presença muito forte, muito grande na construção do Brasil. Impressionante. E aí isso tem tudo a ver, para a gente entrar aqui no coração da questão, a Arline Clemecha, vocês sabem, é professora da Universidade de São Paulo e também fundadora do Centro de Estudos Palestinos da USP, o CEPAL, que recebeu não faz muito tempo, inclusive, o Ilan Pappe, que também veio aqui no ICL, que inclusive já está com o curso na plataforma sobre os 10 mitos sobre Israel, desconstruindo, né, o sionismo e etc e tals. E a Arline, especialista então em História e Cultura Árabe, e que tem sido há tanto tempo já, né, essa voz contundente denunciando, desconstruindo os elementos, historicizando, narrando a história da Palestina, da Nakba para cá. Então vamos começar pelo que aconteceu recentemente, né? Eu fiquei absolutamente estarrecido vendo o Donald Trump, para variar, né? Causando lá, indo fazer aquela reunião do cessar-fogo, sem a presença do Netanyahu, o genocida, né? Acusado, assim, inclusive, por tribunais internacionais, e sem a presença do Hamas também, né? Quer dizer, e aí, que cessar-fogo é esse? É para inglês ver? Você que é filha de um britânico? Pois é, Lindenera, olha só, né? Pegando os bastidores aqui, né, Lindenera? Aqui o Provocação Histórica é puro bastidor. Pois é. Bom, veja só, essa reunião no Cairo a que você se refere não estava... Aliás, Trump queria que Netanyahu estivesse. E Netanyahu já estava no avião para pousar no Cairo, quando outro convidado, que era o Erdogan, da Turquia, informou que se Netanyahu participasse, que ele não ia pousar o avião dele. E o avião dele ficou ali rodando, esperando essa decisão, e foi aí que Netanyahu anunciou que por causa de um feriado judaico que ele tirou do chapéu. Então foi isso? Foi isso. Por quê? Porque justamente não havia uma representação do Hamas, e como é que você pode, então, fazer uma reunião no Cairo para celebrar e iniciar, digamos, o processo já acordado, ter um representante e o outro não, né? Então, não deixaram, porque o Trump queria que o Netanyahu tivesse, porque o Trump negociou cada centímetro daquele acordo apresentado ao Hamas, e sem que o Hamas pudesse fazer muita coisa, foi tudo combinado entre Trump e Netanyahu, né? Agora, até que ponto que Trump precisou pressionar Netanyahu em alguns aspectos? Pode ser, mas foi tudo acordado. E Netanyahu não tem do que se queixar nesse acordo, que, aliás, não tem sido cumprido, né? Faz dias já que todo dia tem 7, 8, 9, 10 mortos por dia, e esse número está crescendo lamentavelmente. É um acordo que não está segurando, e Netanyahu, mais uma vez, tem usado de argumentos que não são assim, né, muito, que não ficam de pé, para justificar a violação ao cessar-fogo. E num aspecto muito importante, o acordo de cessar-fogo, que é apenas um cessar-fogo, não é processo de paz, né? Esse acordo, ele prevê o ingresso de 600 caminhões diários de ajuda humanitária. Bom, Netanyahu não está deixando, e em nenhum dia, em nenhum momento deixou que ingressasse os 600 caminhões, tem ingressado no máximo quando ingressa 300. O que não é suficiente para tirar essa população da situação de fome e de falta de suprimentos hospitalares, etc. A infraestrutura ruiu, né? Foi bombardeada de fio a pavio, né? Exato, exatamente. Então, a gente, assim, no dia que estava sendo negociado esse cessar-fogo, eu me lembro nitidamente, eu estava em Beirute. E não só eu, tinha muita gente com o coração na mão, né, Linda, que esperando que algo iluminasse Trump e esses que têm o poder de fazer parar essa guerra, para que realmente chegasse num cessar-fogo. Mas o formato desse cessar-fogo é muito difícil de vingar. E aí, porque
Por que ele tem muitos problemas? Não só porque o Trump é um homem de extrema direita, certamente, mas porque foi mais um acordo tipo Israel e Estados Unidos, a gente resolve aí, Hamas se vira, aceitem porque, né, a coisa está feia pro lado de vocês, mas... Veja, o acordo, primeiro, previa como primeiro passo a liberação dos reféns israelenses que ainda estavam com Hamas. Lá do 7 de outubro de 2020. Isso. Dos quais metade estava sabidamente já morta, né? Inclusive porque tinham muitos morridos nos bombardeios israelenses, né? Não é que o Hamas tinha executado, não houve execução, né? Que fique claro. E os corpos, o Hamas não consegue reaver esses corpos, porque foram destraçalhados. Estão debaixo de escombros e o Hamas não tem equipamento pesado, retroescavadeira, para conseguir reaver. Então o Hamas disse, olha, nós não temos condições de devolver todos esses corpos porque não tem como, né? E o que nós podemos fazer é enviar a localização GPS. De onde a gente sabe que estavam esses que sumiram, desapareceram, junto com seus guardas, junto com as famílias que os que tinham, né, os hospedavam e guardavam, né, em muitos casos. Então tem primeiro essa brecha, né, que é uma brecha que Israel está usando para dizer que não estão devolvendo os corpos. Não. Desde o começo estão dizendo que não tem como devolver todos esses corpos. Então, foram libertos os que estavam vivos, metade daqueles 40 foram libertos, e Israel libertou os praticamente 2.000 reféns palestinos, porque a palavra prisioneiros, ela não é correta, né? Se quiser, pode usar a palavra prisioneiro político, é um termo mais justificável, né? Porque a maior parte deles, inclusive, ou pelo menos uma boa parte, não tinha processo legal contra, eram realmente reféns, né? Muitos deles capturados em Gaza no último período. Algumas lideranças que Hamas gostaria e pediu e pleiteava e estava negociando a soltura não foram soltos. Por exemplo, Marwan Barghouti, que é considerada a única liderança palestina capaz de unificar o processo político, os grupos, os partidos políticos palestinos, esse Israel não quer soltar de jeito nenhum. Está preso em Israel. Está preso, segundo Israel, é prisão perpétua, mas é um prisioneiro político, né? E uma liderança importante para conseguir tirar os palestinos dessa situação, ajudar nesse processo, né? Porque não depende só dos palestinos, obviamente. Bom, então primeiro tem esse ponto. Então essa troca, mesmo com suas falhas, essa troca aconteceu. Agora, segundo ponto, Israel tinha que retirar suas tropas terrestres para trás de uma chamada linha amarela que está dentro da faixa de Gaza. Então, já não é no acordo retirar-se completamente da faixa de Gaza. É para trás de uma linha amarela que pega mais da metade do território de Gaza. Então, já tem e sem data para acontecer, e sem data definida para essa retirada. Israel ainda não se retirou para trás da linha amarela. A ocupação continua, né? E depois, para se retirar totalmente da faixa de Gaza, não está previsto exatamente como que isso poderia acontecer. Então, tem pontos aí muito nebulosos e que não estão determinados. Depois, se prevê a formação de um governo internacional da faixa de Gaza, que teria, ou a proposta é que tenha, na sua cabeça, Tony Blair. O famigerado Tony Blair, né? Tony Blair vai receber uma fábula para fazê-lo, não? É uma afronte, é algo assim muito escandaloso, porque Tony Blair era primeiro-ministro britânico quando foi invadido o Iraque, deposto Saddam Hussein, com o argumento de que era necessário encontrar os depósitos de armas de destruição em massa. Não tinha. Várias farsas ali depois do 11 de setembro, né? Não tinha. O Tony Blair lançou a Inglaterra, o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, apoiando uma invasão que levou a mais de 1 milhão de mortos ao longo do processo todo, dos 10 anos da ocupação, daquele período inicial, sem que houvesse destruição, arma de destruição em massa. E daí Tony Blair o que fez? Reconheceu que ele sabia que não havia armas de destruição em massa e que mesmo assim apoiou, Paul, né? E depois ainda encabeça um processo dentro do Iraque de um mandato, digamos assim, internacional, de um governo internacional, que por não envolver a sociedade iraquiana dentro desse governo e dentro desse processo, e não ouvir a sociedade iraquiana, a sociedade civil iraquiana, inclusive deu margem para uma política sectária e para muitos problemas sectários que acarretaram em atentados, em um monte de coisa que destroçou o Iraque, né? Destroçou o Iraque, está
saindo de um processo assim destroçado. E é isso que eles querem usar, esse modelo para a faixa de Gaza. No fundo, na faixa de Gaza, a comparação que se pode fazer é com outro processo. É o mandato britânico da Palestina de 1920. É a mesma coisa, ou seja... É uma ocupação imperialista. É uma ocupação imperialista sem um palestino dentro desse governo. Só se prevê a participação de tecnocratas palestinos, não de lideranças, nem de partidos, nem de tecnocratas palestinos no terceiro escalão, lá para baixo, mas toda a liderança de primeiro escalão, política, todos aqueles representantes dos grandes negócios, corporações internacionais que vão se beneficiar da reconstrução de Gaza. Que aparecem nas IAs do Trump. Que vão fazer os resorts, que aparecem naquele vídeo de IA. É tudo internacional, é tudo americano, etc. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. E aí você vai colocar uns tecnocratas palestinos lá embaixo para cuidar de esgoto, água, luz, saneamento, talvez, né? Mas você não tem a participação de um palestino nesse processo político. Ou seja, é o imperialismo, colonialismo, subjugando um povo que há 100 anos está lutando pela independência. Sabe, a gente está no século XXI, é independência que eles querem, é poder criar seu Estado, seu país. É por isso que eles estão lutando, porque estão sob ocupação. E o que esse processo vai fazer? Criar uma nova ocupação. E aí o Trump pagando de arauto da paz. Querendo o Nobel da Paz, né? Só porque ele conseguiu parar que a bomba... E não parou a bomba, isso que é mais triste. Tem gente morrendo todo dia. Não parou. Assim, não está aquela coisa de 100 pessoas por dia, mas estão 10, 20 e até crescendo. Já normalizavam 100 por dia, você imagina menos, né? Não vem, a imprensa não vai nem noticiar. Essa coisa de ter sido ou tem sido já há 2 anos um genocídio televisionado. Explica isso para o nosso grande público, por quê? Então, porque os genocídios, que houve vários, né, e atrozes, o maior, assim, aquele considerado, né, paradigma da barbárie contemporânea é o Holocausto. Mas além do Holocausto tem Ruanda, tem tantos, Armênia, tem muitos genocídios do século XIX para o XX, lamentavelmente, né? Bósnio, né? Sarajevo, Bósnio, tem tudo isso. Bom, nenhum deles foi televisionado como esse. Então, se a gente pega lá o grande genocídio, né, a barbárie, o paradigma da barbárie contemporânea, o Holocausto, evidentemente ele não foi televisionado. Cogita-se, né, que a população alemã não soubesse até que ponto que estava havendo um genocídio dentro do seu país, apesar de que tem muitos indícios de que, olha, as pessoas sabem, mas... aquela situação, você continua indo, o povo vai, né? Mas, enfim, tem toda uma situação na Segunda Guerra Mundial em que, de fato, foi reconhecido explicitamente quando a União Soviética libertou o primeiro campo de concentração, de extermínio, anunciando para o mundo, olha o que está acontecendo aqui, clique a foto e aquilo vai para os jornais, né? E aí os Estados Unidos continuaram e os dois juntos... Britânicos também. O Hitchcock filmava lá, né? Tem uma história assim, ele fez lá vários filmes para a TV britânica, os aliados. E aí isso vai para as telas, né? Então, mesmo que se soubesse, não estava nas telas. Outros genocídios, já na época, tanto da fotografia como da televisão, mas também não foram como esse, porque esse tem um motivo para ele estar nas telas, as mídias sociais. É o jornalismo cidadão. Então, o palestino está filmando tudo. O jornalismo cidadão está fazendo a diferença. Quem quiser saber o que está acontecendo, é só entrar numa conta, Eye on Palestine. Tem centenas de contas que mostram exatamente o que está acontecendo. E mostram também como que Israel assassina jornalistas. O que são trocentos já, né? Já são ao redor de 300 palestinos. Eu mesma não tenho essa conta fechada agora, mas me lembro quando já eram 270, então vamos dizer, chegando em 300, o número de jornalistas palestinos mortos propositalmente porque eles estavam ali na Al Jazeera, anunciando, mostrando o que estava acontecendo. E mesmo o jornalista do jornalismo cidadão, né? Tem até mini jornalista de 10 anos de idade, fofinha, fazendo esse tipo de... No meio daquele caos, perdendo parente. Porque querem mostrar para o mundo, olha, é isso que está acontecendo. Então, quem quiser saber hoje, sabe. Quem quiser ficar na sua bolha, fica.
Né? É assim que a mídia social funciona, tem as bolhas. Mas é um genocídio televisionado, é um genocídio onde, veja, começou em outubro de 2023, novembro, dezembro, em janeiro já tinha ação da África do Sul sendo julgada na Corte Internacional de Justiça sobre um genocídio, né? O caso do genocídio. E aí a Corte Internacional de Justiça, em janeiro de 2024, emitiu ações protocolares, ou seja, ela decidiu que Israel tinha que parar o que estava fazendo, porque aquilo tinha todas as características e poderia constituir um genocídio. Não bateu o martelo, não terminou esse julgamento. O Brasil agora, em julho de 2025, agosto, na verdade, se ingressou no processo oficialmente, já apoiava extraoficialmente, ingressou oficialmente, e tem esse processo ainda em curso que vai decidir então se é um genocídio ou não. Mas o que fez lá atrás? A Corte Internacional de Justiça já mandou parar, porque isso tem todas as características de configurar um genocídio. Faz 2 anos, quase 2 anos que a Corte falou isso. Né? E continuou o genocídio televisionado. Então ele está televisionado, ele está nos processos nas cortes internacionais, como você mencionou, Netanyahu, Yoav Galan e 3 lideranças do Hamas que foram mortas já, foram processados por genocídio e crimes contra a humanidade. Se o Netanyahu vir para São Paulo, por exemplo, e descer, ele pode ser preso? Pode ser preso. Pode ser preso. Ele está com mandato de prisão contra ele pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. O DIAIA, porque o Tribunal Penal, ele julga pessoas, e a Corte Internacional de Justiça, que é um braço, digamos assim, ligado à Assembleia Geral da ONU, julga países. Né? Então, ele tem um mandato de prisão contra ele pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. Ele pode ser preso. Ele não pôde sobrevoar o espaço aéreo da Espanha quando estava indo para os Estados Unidos, na Assembleia Geral da ONU. Nossa, a Assembleia, inclusive, na qual ele falou ali para um público bem reduzido, ainda foi vaiado em parte aplaudido, né, que é essa divisão brutal. Foi. Na hora que ele começou a falar, e com aqueles mapinhas gráficos que ele costuma levar, 3/4 da Assembleia se retirou, simplesmente, né? Porque para que o mundo vai ficar dando palco e palanque para uma pessoa que tem um mandato de prisão por genocídio? Né? É escandaloso, é por genocídio. E ele continua dialogando com Trump, com lideranças, com... É por isso que Erdogan mandou o avião dele ficar dando voltas, porque ele não podia sair nessa foto. Sim, loucura, né? E você acha que, entre tantas coisas, um dia o genocida Netanyahu ele vai ser punido efetivamente? E que o Estado de Israel, mesmo que parte desses... Quer dizer, aí tem toda essa discussão... O sionismo sempre foi nacionalista, exclusivista, racista, então a própria lógica do Estado de Israel, não só com o Netanyahu, já está comprometida há muito tempo, né? Mas você vê um futuro, mesmo que não tão imediato, de punição para os crimes. São mais 70 mil mortos, né? Isso em estimativas mais baixas, não é isso? Dentro de Israel, ele pode ser preso por corrupção, né? E esse é um dos motivos pelos quais ele está sempre alongando a guerra. Né? Alongando. É uma guerra, esse ataque israelense à faixa de Gaza, que começou com esse estopim do ataque do Hamas a Israel, é uma guerra que nunca o governo israelense deixou claro qual era o objetivo final, porque destruir o Hamas, todo mundo sabe e reconhece que é impossível, você não destrói um movimento. O Hamas é um movimento de resistência, não é um exército formado de um país, né? Então, esse suposto objetivo não se alcança. Claro, você pode enfraquecer, você pode matar lideranças, matar muitos combatentes, mas a cada massacre que comete, você gera novos combatentes, porque a população está castigada, vai aderindo. Então, esse objetivo alegado, Israel sabe, e as lideranças israelenses em vários momentos já admitiram que não é alcançável. Né? Qual é o objetivo, então? E como sair dessa guerra? Nunca Israel se preocupou em dizer isso. Né? Até porque tem lá toda a sua base de extrema-direita fundamentalista radical, cujo objetivo dessa base é ocupar o território, expulsar o palestino. De trocentos anos atrás, né? Não, você tem liderança de colônias falando assim, eu não gosto da faixa de Gaza, porque se não tivesse aí essa faixa de Gaza, eu conseguiria viajar até o mar em linha reta. Por um capricho da linha reta para chegar ao mar. Exatamente, está atrapalhando o meu acesso aqui ao mar. Tem 2 milhões de pessoas que atrapalham o meu acesso ao mar.
né, que eu vou ter que dar uma volta de 80 quilômetros, não mais do que isso, porque a faixa de Gaza é bem pequenininha, mas isso está atrapalhando. Ou seja, tem todo um movimento fundamentalista radical que acredita que aquilo tudo, o grande Israel, é um território designado por Deus para o povo judeu. Ou seja, é uma visão religiosa, né, anacrônica, para dizer no mínimo, e que está por trás. Então, essa base sabe muito bem qual é o objetivo, e Netanyahu joga com essa base e se apoia nessa base e protela o fim desse conflito, porque quando acabar o conflito, o governo dele pode ruir. Né? Até porque tem boa parte da sua base no governo que não quer o fim desse conflito, que ainda hoje, durante o cessar-fogo, continua chamando pela eliminação total da faixa de Gaza. E essa base, então, se não tiver Netanyahu fazendo o seu jogo, eles tiram. Eles tiram Netanyahu. E a hora que Netanyahu... Tiram e colocam alguém pior até. E a hora que Netanyahu sair, ele vai ser julgado por corrupção dentro de Israel. Então, ele pode não ser preso internacionalmente por genocídio e ele pode ser preso dentro de Israel por corrupção. Tudo depende da sua habilidade política. Ele é muito hábil politicamente, é o líder que mais tempo já permaneceu, né, o primeiro-ministro israelense, mas tudo chega a um fim, né? Em algum momento a coalizão vai ser outra e ele pode sofrer sim esse processo interno. E é muito triste que por causa disso, inclusive, esse é um dos motivos fortes para ele ficar prolongando esse conflito e fazer o jogo da extrema-direita. De uma brutalidade, assim, inaudita, né? E essa... Quer dizer, né, toda a mídia ocidental é meio que porta-voz da Casa Branca / Tel Aviv, né? Washington / Tel Aviv. E aí, em geral, vê as ações, seja do Hezbollah ou do Hamas, mesmo que evidentemente tem ali a violência e tudo, simplesmente numa chave, eles são os terroristas e nós não, né? Por que isso acontece do ponto de vista cultural, linguístico, passando por você, Eduardo Said? Quer dizer, por que a gente tem isso tão fixado na nossa cabeça de que o mundo árabe e esses setores são terroristas e o imperialismo americano, ou mesmo o genocídio de Netanyahu, não passa de uma política de Estado para tentar proteger o Ocidente do mal maior? Ainda é muito a política do eixo do mal que o Bush tinha inventado lá atrás, né? Não, com certeza. E já que você mencionou Said, eu vou aproveitar que você mencionou, porque é uma daqueles que melhor explicam isso, né? A teoria do choque de civilizações, que diz, né, elaborada por Huntington, com base em Bernard Lewis, um historiador, que diz que a partir do fim da União Soviética e do mundo, né, bipolar, né, e da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que os grandes conflitos mundiais seriam, a partir daquele momento, culturais. E as fronteiras culturais seriam entre alguns grandes blocos no mundo, mas principalmente o bloco Europa versus Islã. Né? E essa teoria do choque de civilizações, né? E a gente vê que os choques são políticos e são por motivos econômicos e não são de base cultural, porque o problema não passa por aí, apesar da base cultural poder fazer o jogo, incrementar e dificultar tudo, a base religiosa, né? O teor religioso, mas a origem continua sendo econômica e política dos conflitos. Essa teoria do choque de civilizações, ela é uma recauchutagem, se quiser usar esse termo, ou um desenvolvimento da velha ideologia do orientalismo do século XIX. E o que fazia o orientalismo no século XIX? Era uma ideologia que ajudava a preparar a consciência das pessoas, ou a falta de consciência, para uma dominação europeia do Islã. Ou seja, dizendo que os árabes eles são atrasados, que os muçulmanos são inferiores, que precisam receber o progresso da mão do homem branco civilizador europeu, coisa que a gente conheceu na América Latina também, um período um pouco anterior do que o século XIX, né? E essa elaboração toda do orientalismo, então, ela acompanhou ou até mesmo precedeu, em certos momentos, a dominação europeia do norte da África, Oriente Médio, terras árabes islâmicas, né? Isso continuou se desenvolvendo. Então, se antes o árabe, dentro daquele período do orientalismo, ele era retratado como exótico, lascivo, né, estranho, né? Hoje ele é o árabe violento, terrorista, é uma adaptação para os tempos atuais da velha dinâmica, do velho método orientalista, né? E essa adaptação facilita aqui a dominação moderna, né? O imperialismo dos dias de hoje, o neoimperialismo,
opere, que hoje Trump estabeleça um mandato internacional da faixa de Gaza, com o objetivo o quê? De explorar o petróleo do Mar de Gaza. Para Netanyahu, o objetivo é expandir o seu território e suas fronteiras, cada um tem um interesse, mas no final das contas, como é que você faz isso? Dizendo que o seu inimigo é terrorista, porque você não negocia com terrorista. Né? Aí que está a chave do terrorista. Terrorista é alguém que escapa, que sai fora do âmbito possível de se sentar e negociar. Então, a hora que você classifica e você estigmatiza e você diz, não, o Hamas é terrorista, ponto, não é mais nada além disso, você veda qualquer negociação, você veda que haja paz com ele, porque o terrorista ele tem que ser eliminado. Ele não pode ser incorporado num processo de negociação e num processo de paz. Então, no passado, Yasser Arafat era terrorista, né? O Fatah era terrorista, o FPLP era terrorista. Quando começou o processo de Oslo, deixaram de ser, porque eles foram incorporados num processo de paz que foi, aliás, muito beneficiário a Israel. Né? Deixaram de ser o terrorista, o de Oslo. E aí, quem que passou a ser terrorista? Agora é o Hamas, o terrorista. Só que desse jeito sempre vai ter um pior. Sempre vai ter um que vai ser aquele que não vai se poder sentar para negociar. Por quê? Porque, no fundo, o objetivo ainda é expandir suas fronteiras, ainda é conquistar mais território e é explorar os recursos que apareçam daqui para frente nesse território, né? Por parte dos Estados Unidos. O interesse de explorar de Israel não é nem o interesse de explorar, é o território mesmo, o território livre dos palestinos. Terminar de tomar, né? Terminar de tomar. Desde 1948, não é isso? E até de antes, né? Desde 1930... um relatório, o relatório da Comissão Shaw, do mandato britânico para a Palestina, esse relatório disse que o principal motivo para os distúrbios, né, entre judeus, sionistas, né, imigração da Europa ali para a Palestina e a população nativa autóctone local, o principal motivo era que aquele processo de imigração e compra de terra estava criando uma camada de palestinos sem terra nas cidades, expulsos das suas terras. 1929, 1930, já existe um processo de expulsão dos palestinos das suas terras por parte do movimento sionista. Então é um processo que se alastra 100 anos, se a gente for ver. O processo de colonização, que é uma colonização típica, uma colonização de assentamento, porque o sionismo nunca teve como objetivo colonizar para explorar a mão de obra palestina. É colonizar para criar um Estado étnico judeu, para substituir a população autóctone pela população vinda da Europa pelo movimento sionista. Inacreditável, quer dizer, é um exemplo de colonialismo que na verdade nunca desapareceu, né? Ele é contínuo, né? E aí a gente cresceu aqui ouvindo que os kibbutz e os assentamentos judaicos eram uma forma socialista até, e não passava de colonialismo. E ainda tem, né, muito judeu sionista mais velho ou de esquerda que acha que tem essa visão romântica dos kibbutzim, né? Mas o kibbutz, que é uma colônia agrícola sionista, com um funcionamento interno comunitário, não socialista, porque socialismo não se faz dentro de uma comunidade de 100 pessoas, ou de 200 ou 300, o socialismo é um sistema, né? Que, aliás, cada um constrói, né? Não tem também receita, mas, enfim, essa comunidade, né, comunitária internamente, ela, historicamente, exerceu a função de linha de frente da colonização da Palestina. Então, ela era a que ia lá, era o pioneiro da colonização da Palestina, para fazer a comparação com o pioneiro da conquista do território americano, né, contra os indígenas que foram massacrados. O kibbutzim era isso, eles eram a linha de frente desse processo de colonização. E também tinha todos os grupos da esquerda não sionista daquela época, da primeira metade do século XX, que já faziam a crítica, né, que já diziam, olha, é ledo engano se eles acham que eles vão conseguir criar uma nação socialista que seria, digamos, um farol para a humanidade, segundo a retórica do movimento do sionismo de esquerda da época, através da colonização. Através do colonialismo, com o apoio da Grã-Bretanha, de uma potência imperialista, a única coisa que conseguirão é criar realmente um enclave imperialista dentro do Oriente Médio. Não deu outra, né? E outra coisa, eles não vão poder irradiar o socialismo ao seu redor, como diziam os kibbutznik, né, as pessoas desse movimento. Pelo contrário, eles é que vão ser absorvidos por um Estado, quando ele for criado, que não vai ser um Estado socialista. E dito e feito, os kibbutzim hoje, eles foram absorvidos, né, viraram colônias de férias.
férias, né? Eles não têm... Muita gente do Brasil vai para lá, fazer um aprendizado, né? E, na verdade, está fazendo isso diante do sangue palestino, árabe palestino derramado. Né? Mesmo que tenha, eventualmente, uma boa intenção de né? Não, é uma cegueira, vai... Como boa intenção, né? Hoje não dá para dizer, né, Lindenberg? Porque mesmo que na época não houvesse a consciência de hoje, mas... Você diz hoje de 2 anos para cá, com o genocídio, com um campo de prisioneiros a céu aberto, porque não tem essa impressão? Quer dizer, para você não, para quem é da história talvez não, mas evidentemente com a explosão, ou a reexplosão do conflito em 23... Acho que muita gente começou a ouvir falar, por exemplo, do sionismo de esquerda ou de direita, e mesmo da história da Nakba, né? Eu não lembro de ninguém narrando nos anos 2000 a história da Nakba. Uma coisa que explodiu agora, quer dizer, para certos públicos brasileiros, né? Você não tem essa impressão? É brutal, né? Não, realmente o genocídio teve o efeito de da Palestina voltar a ser centro de atenção, que já não era mais, né? Não estava assim, e as pessoas voltarem a querer entender, a estudar, a querer entender, mas afinal de contas o que é isso? Porque tem um horror, né, a olho nu acontecendo, por quê? O que é, né? Então teve sim. E sabe, já que a gente está falando dos kibbutzim, aquelas localidades que o Hamas atacou no 7 de outubro, em muitos casos eram antigas cidades de onde os seus antepassados tinham sido expulsos, né? Porque a faixa de Gaza, ela foi formada mediante a expulsão dos palestinos daquela região sudoeste, né, da Palestina. Foram 200 mil refugiados para a faixa de Gaza em 1948, né? E muitos exatamente dessas localidades. Então tem esses kibbutzim que exerceram essa função de expulsão dos palestinos e depois, lamentavelmente, ninguém pode em sua sã consciência comemorar o ataque do Hamas a esses locais, né? Porque foram muitos mortos civis, uma coisa lamentável, atroz, ninguém vai... Mas você não pode esvaziar também o sentido de rebelião, de insurgência contra a situação que estão vivendo desde 1967, para ser mais precisa em relação à faixa de Gaza, que é a Guerra dos 6 Dias, que foi aquela que ocupou militarmente a faixa de Gaza e ocupou militarmente a Cisjordânia, que eram os 2 territórios que tinham sobrado depois da Guerra de 48. Né? Então, em 67, Israel ocupou tudo, não sobrou nada de território palestino e mantém essa ocupação até hoje. E a faixa de Gaza, ela, a partir dos anos 2005, ela está hermeticamente fechada, então é uma prisão a céu aberto, não entra, não sai, as calorias que Israel deixa entrarem são contadas. É um campo de concentração. Então, porque o pessoal fica sempre com muitos pudores de fazer a comparação, né? Porque a barbárie mais atroz e exemplar da modernidade capitalista, vamos dizer, né, e do fascismo, do nazifascismo, foi o Holocausto. E aí acho que não entra na cabeça de ninguém, inclusive de quem dá aula de história contemporânea há muito tempo, né? Tipo você. Não é possível que a gente vai começar a narrar agora a história do Holocausto em função de pensar que esse mesmo povo que sofreu aquilo é capaz, via Estado de Israel, não todo mundo, mas, né, parte desse projeto sionista, ou esse projeto sionista, de fazer um campo de concentração mutatis mutandis muito parecido com a lógica racionalista atroz que fizeram em Auschwitz-Birkenau, em Treblinka, Sobibor, é isso? Então, o campo de concentração, ele existiu sob o nazismo. Aliás, os primeiros que foram enviados para os campos de concentração em 1933 foram esquerdistas, comunistas, antes dos judeus, né? Então, se você fosse comunista, você era mandado para campos. Judeu, testemunha de Jeová, doente mental, assim, tem toda uma série, mas claro, o número maior foi de judeus. Mas os campos de concentração aconteceram nesse âmbito ali, nessa configuração, e em outros lugares pelo mundo afora.
Veio do sabe? imperialismo do século XIX. Veio do imperialismo. Então, assim, claro que a gente acaba sempre lembrando o Holocausto por ser um Estado, que é o Estado de Israel, que fala em nome dos judeus do mundo, é que as pessoas automaticamente são levadas a fazer essa associação. Mas não precisa fazer associação com o Holocausto. Você pode fazer associação com tantos contextos imperiais, coloniais, que você vai chegar na mesma situação. Sabe, não é prerrogativa de nenhum imperialismo, é de todos. Né? Todos fizeram os seus campos de concentração, os seus massacres e até mesmo, em alguns casos, genocídios. Né? E aí são tipificados e são estudados. Isso é a primeira coisa. Né? A segunda coisa que eu acho que é muito útil e é importante para o próprio judeu a gente entender que é Israel que fala em nome dos judeus. Não são os judeus do mundo que querem que Israel fale em seu nome. Porque diminui cada vez mais, proporcionalmente falando, o número de judeus que se sentem representados por Israel, ainda mais depois desses últimos 2 anos de genocídio. Então, também cabe a nós, não só aos judeus, dizerem não em meu nome, né? Não quero que o Estado fale em meu nome porque não sou representado e não defendo o genocídio, cabe também a nós nos dissociar. Né? Começar a dissociar, olha, Israel é uma coisa, os judeus do mundo são outras. E quer saber mais? Aqueles judeus que sofreram o Holocausto não foram judeus que criaram Israel. Não tem uma associação direta ainda. Não, porque Israel foi criado em 1948 por um processo de colonização do movimento sionista, que não era aqueles judeus que estavam sofrendo ali na mão do nazismo na Alemanha e na Europa Oriental. Era, de fato, eram outros partidos políticos, eram outros grupos judeus, não é porque é tudo judeu. O grande problema é que Israel passou, em meados da década de 50, a falar em nome de todos os judeus. E a própria ideologia... a comissão pelo Mossad de caçar nazi pelo mundo, não foi? Sim. Porque não estava errado. Não, em termos de caçar nazi, fez muito bem. A operação que pegou o Eichmann em Buenos Aires. Não, tinha um monte de nazista refugiado na Argentina, até para aqui pelo Brasil passaram. Aí até hoje, né? Tem uns com 120 anos, vivo, canalha, né? Pois é. Mas então, o movimento sionista, a organização sionista, ela era uma das representações políticas de judeus da Europa. Tinha outras, né? Várias, inclusive, Breno já veio aqui e falou isso, vários passaram pano para os nazis, né, inclusive. Lembra que a Hannah Arendt vai lá fazer uma defesa, uma análise contundente e desagrada a parte dos amigos judeus e fala, está passando pano para os nazis? Falou, não, se a gente quiser entender o que aconteceu, tem que entender que parte dos judeus, não botando a culpa deles, né, mas parte desse grupo apoiou os nazistas, né? Teve ali umas certas... Isso que é louco, né? Não, houve 2 ou 3... Parte do sionismo, né? Houve 2 ou 3 acordos entre lideranças sionistas e o governo nazista da Alemanha, acordos para levar judeus que estavam sendo separados para ir para campos de extermínio para levar para Israel. Né? E esses acordos tinham umas partes perversas deles, porque o movimento sionista queria homens fortes para trabalhar a terra, então não era qualquer um não, sabe? Se fosse velho, se fosse fraco, selecionava. Então tem uma coisa bem complicada aí, mas não eram assim acordos de base ideológica, não, foram acordos pontuais, mas a historiografia registra, isso é história, né? Ninguém está por isso comparando uma coisa e outra, né? Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, não ajuda fazer essa comparação entre o sionismo e o nazismo. Não ajuda. São realidades separadas, são contextos diferentes. O sionismo não é um tipo de fascismo. Bom, aí eu não vou assinar embaixo, porque o sionismo ele tem diversas correntes políticas dentro do sionismo e tem o fascismo sionista, sem dúvida, tá? Então a gente não pode nessa seara simplificar, porque a gente vai cair em erro e não ajuda nada. Então, quer saber de uma coisa? Para simplificar, a gente não precisa comparar o genocídio dos palestinos com o genocídio judeu, porque todos dois devem ser vistos como casos de genocídios atrozes pelo mundo. Agora, temos que reconhecer que existe um genocídio palestino e rejeitar que o genocídio judeu seja considerado o único genocídio, tá? Então, é sempre rejeitar... Ou sempre usar essa tragédia, esse crime, para também justificar... Principalmente isso. Esse é o ponto, Lindener.
esse você tocou no ponto, porque o que não se pode aceitar é que o Estado de Israel use a memória do Holocausto para cometer crimes, né? Ou seja, como é que o Estado de Israel usa isso? O Estado de Israel diz o seguinte: nós sofremos o crime dos crimes, nós sofremos um genocídio, e nós, Israel, se fala em nome de todos os judeus, né? Aí está outro problema que eu estava dizendo. Mas em nome de impedir que um novo genocídio judeu aconteça, somos permitidos a fazer qualquer coisa para nos proteger. Tudo se justifica para nos proteger, inclusive expulsar o palestino, desenraizar o palestino, roubar a propriedade do palestino, roubar as terras do palestino, impedir o seu retorno e agora genocidar o palestino. Tudo em nome da não repetição do Holocausto. Aí sim, isso precisa ficar muito claro que é absolutamente impróprio e a gente não pode aceitar essa narrativa sionista de autojustificação em nome da não repetição do Holocausto judeu. Impressionante. Arline Clemech, a gente sempre fala errado o seu nome, né? Arline, a pessoa fala Arlene, dá aquela brasileirada. Arline. Mas pode falar Arlene também, que lá na minha terra, Guaratinguetá, o pessoal fala assim mesmo. Arlene. E eu adoro, e eu adoro. Mas, ó, minha gloriosa Arline, sempre uma aulaça, sempre uma generosidade aqui impressionante para o nosso público, nosso grande público, ouvir você. Muito obrigado por ter vindo ao Provocação Histórica. Não acabou ainda, tem mais um chorinho aqui, ó, antes da gente terminar. Eu queria dizer que trazer a Arline aqui, inclusive para pensar aqui a masterclass dela sobre essa história da Nakba, a história da Palestina, em que ela narrou, né, desde o início do processo até não só o 7 de outubro de 23, mas dos desdobramentos mais recentes do tal do cessar-fogo, que não tem sido respeitado, como vocês sabem. Então, em breve aqui no ICL, a Arline com essa história aqui na nossa plataforma. E aqui hoje no Provocação Histórica, então venham fazer parte do Instituto Conhecimento Liberta, que é financiado, vocês sabem, com a assinatura de vocês. Um programa que tem 5 anos, Provocação Histórica vai fazer 5 anos. E já trouxe aqui 2 vezes a Arline Clemech. Ó, antes de acabar, tem aqui 2, 3 perguntas para você responder na lata. Está preparada faz tempo, né? Ela é da TV. Você trabalhou na TV Cultura um tempão, né? Eu colaborei com a TV Cultura. Fixa lá, né? Na bancada do jornal. Na bancada do jornal. Impressionante. Isso é muito legal, né? Uma intelectual pública que sai ali dos setores da pesquisa, é alimentada por ela, mas também tem a generosidade de falar para um público além da academia, né? Você se considera uma intelectual pública? Eu acho que o debate público é muito importante. A gente não pode, mesmo na academia, né? A gente tem essa crítica lá dentro da gente ficar encastelado. Bom, mas então tem que fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, a melhor maneira é de levar o debate para o público, não só porque você está levando a capacidade, a possibilidade que você teve de formação, reflexão dentro da academia, nas condições dadas de liberdade de pensamento e disso ser fomentado pela sociedade, afinal de contas, essa retribuição, mas também porque você está reconhecendo que o debate público se faz pela criação de espaços de debate em que as pessoas vão se colocar nesse espaço de maneira qualificada, não é sem qualificação, pelo amor de Deus, né? Cada um pode buscar a sua, né? Mas e a criação desse debate público é necessário, né? A ideia da necessidade mesmo disso para uma sociedade que possa entender, né, o que ela quer. Em primeiro lugar, que tipo de sociedade, modelo, realidade, crítica aos poderes constituídos, assim por diante, instituições que podem fazer sentido no mundo de hoje, atualizado. Então, esse debate público, com a participação dos acadêmicos e da sociedade, é muito importante. Para mim, é um privilégio poder conduzir, fazê-lo. E é isso que a gente está fazendo aqui também. Muito obrigada por esse espaço. É isso, sorte a nossa de contar com você. E viva a universidade pública, né? Inclusive proporciona esse tipo de encontro. O que é a guerra, Arline? Pois certamente é algo que você pode e deve começar destrinchando, né? Destrinchando, quer dizer, quais são os motivos, os objetivos, os participantes dessa guerra, o que cada um quer e faz dentro daquela situação. Agora, inevitavelmente, é uma situação onde a sociedade sai perdendo, né? A sociedade, o mundo, o ecossistema hoje em dia, porque a quantidade de explosivos e de gases e a poluição gerada pela guerra, a faixa de Gaza hoje não é só um território destruído, com 90% das edificações, né, tendo virado escombros, é um território poluído.
Não tem mais vida possível, tóxico, a terra não produz. Veja, mesmo no Líbano, eu conversei com pessoas que têm casas em vilarejos no sul do Líbano e terras e fazendas, elas não conseguem produzir naquelas terras, porque depois que cai uma bomba ali perto, a terra não produz. Você tem que fazer um processo caríssimo de limpeza daquela terra, para aquela terra voltar a produzir um alimento saudável, seguro. Então a faixa de Gaza, que aliás tinha uma agricultura, aliás era a maior produtora de morangos da região, era a faixa de Gaza. Você comia morangos deliciosos em Nablus, que tinham vindo da faixa de Gaza, ou no Cairo, no Egito, ou até mesmo para fora. Essa faixa de Gaza não tem mais como essa terra produzir por muito tempo. Para poder voltar a produzir vai ser um processo muito caro. Então, além das mortes, do trauma, da quantidade de órfãos, de crianças que morreram, de crianças que estão amputadas, sem membros, é uma situação assim de calamidade total, né? De pessoas que ainda precisam ser tratadas, de todos os que morreram porque não tiveram tratamento, dos que estão debaixo dos escombros, cujos corpos, me desculpa, os ouvidos mais sensíveis, foram comidos por gatos e cachorros. Essa situação, né? Escombros que a hora que forem começar a retirar com retroescavadeira vão estar misturados com restos humanos. Para além de tudo isso, a água está poluída, é insalubre, a terra não produz mais, está contaminada e há uma enorme quantidade de metais pesados e dispositivos ainda não detonados, também em todo esse território. Ou seja, a guerra hoje, as características têm sido de guerra de realmente aniquilação de tudo que é vivo. Né? O poderio bélico do homem atingiu o ponto em que, mesmo sem usar e bate na madeira, certo? Que a gente não tenha uma situação de conflito nuclear, mas são guerras de aniquilação. Então, o contexto mundial e o sistema mundial, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, que foi criado para impedir novas guerras, ele não consegue, ele não tem efeito. Ele não consegue impedir novas guerras. As guerras estão acontecendo, né? Ucrânia, Palestina, vamos ver o que vai acontecer com Taiwan, esperamos que não, porque aí você coloca a China no meio. Então, é uma situação em que a guerra é algo que tem que ser evitado a todo custo. Em última instância. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez ao Provocação Histórica. Sempre uma alegria recebê-la, a casa é sua. Aliás, ela podia vir uma vez por mês aqui, se ela quiser. Já tá aqui contratada por mim mesmo. Obrigada. Despeça do seu grande público, minha querida. Muito obrigada, é um prazer conversar com vocês. Espero estar aqui mais vezes mesmo. Tchau, minha gente. Vocês que ouvem há tanto tempo, desde que nasceram, e há muito que o humano também é a guerra, por que não parar com essa guerra? Tchau, gente. Obrigado, produção. Obrigado, Ju. Beijo no coração. Tchau. Até semana que vem. Tchau. A esquerda... Pois é, você ouviu um... na hora que eu falei essa palavra, porque... não deixa falar essa palavra aqui, mas esse é o título do novo livro de Gessé Souza. Com certeza um assunto polêmico. Muitos concordam, muitos discordam e muitos ficam verdadeiramente irados se a gente fala isso. No dia 30 de outubro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ouvir do Gessé, o autor desse novo livro, os motivos pelos quais ele acha que a esquerda perdeu força, mas também como ela pode recuperar a sua capacidade de mobilizar e a sua